Graças a Deus, meus irmãos, filmando aqui, não tô com café aqui agora, tá um frio, devia estar com café aqui para fazer o vídeo para vocês, né? Café no Sínodo começa com mais um vídeo aqui, tratando de um assunto que eu acho muito importante para vocês aqui, né? Sobre o que é o antropomorfismo. Alguns irmãos sequer conhecem ou sequer sabem o que é o antropomorfismo. Então, amados, essa aqui é uma questão mais fascinante aqui, profundas dentro da teologia e da filosofia cristã, porque ela vai mexer diretamente aqui com os limites da nossa linguagem, né? E como a forma como nós podemos conhecer o Criador, sendo nós meras criaturas. Estou gravando aqui da minha cozinha, porque daqui a pouco tem aula lá e tem que fazer essa galerinha treinar um jiu-jitsu e o projeto Solos Cristos está bombando e nós estamos aí fazendo a diferença. Vamos lá. Eu quero organizar com vocês essa resposta aqui, de uma forma precisa aqui sobre o que é o antropomorfismo, mas eu preciso passar pela definição, pela epistemologia reformada aqui e por análises exegéticas diretas no texto aqui bíblico. E para mostrar que não há qualquer contradição entre a linguagem antropomórfica e a espiritualidade incorpórea, que é a morfa de Deus, né? Gravem isso, a morfa de Deus. Agora, César, o que é o antropomorfismo? Amados, o termo ele vem do grego antropos, quem é que é ser humano, né? E morfê, que é forma. Então, lembrem dos Power Rangers, morfar, né? Dar uma forma, ter uma forma ali, né? Então trata-se o quê? De uma figura de linguagem, mais especificamente aqui, uma acomodação de linguagem que atribui características físicas, órgãos, membros ou limitações humanas a Deus, né? Então, quando a Bíblia ela fala dos olhos, mãos ou do braço de Deus, ela não está fazendo uma descrição anatômica do Criador, mas sim ela está usando a nossa realidade aqui concreta para nos ensinar uma verdade espiritual sobre as ações dele. E a epistemologia reformada e a cosmovisão reformada, como que eles entendem isso? Bom, amados, dentro da tradição reformada calvinista, o ponto de partida aqui para resolver esse dilema é a distinção criador-criatura e a doutrina da acomodação divina. Johann Calvin, tá? O João Calvino, ele usava essa metáfora famosa que ele falava que Deus, ao falar conosco nas escrituras, é como uma mãe ou um pai que balbucia, fala com um bebê, né? Para conseguir se comunicar com o seu filho pequeno. Isso é uma realidade. Agora, existe uma coisa que nós temos que prestar atenção, que é o conhecimento arquétipo versus o ectípico, entendeu? Que a epistemologia reformada, ela divide o conhecimento em duas categorias, que é o arquétipo. E o que é o arquétipo, César? É o conhecimento que de Deus ele tem de si, que Deus ele tem de si mesmo, que é infinito, perfeito e inacessivelmente humana. E qual é o ectípico? Entendeu? É o conhecimento de que Deus ele revela as escrituras. Ele é limitado, adaptado à nossa capacidade e revelado. Entende? Agora, tem um princípio para a gente entender aqui que a gente chama de princípio epistemológico. Amados, nós não conhecemos a Deus em sua essência absoluta, tá? Em si mesmo, mas sim na medida em que ele se revela a nós, para nós. Portanto, quero dizer para vocês que o antropomorfismo ele não é um erro de conceito ou uma contradição aqui com a natureza invisível de Deus. É a única forma pela qual um Deus infinito pode se fazer conhecido por mentes finitas, através da linguagem humana. Vocês conseguem entender isso? Agora, eu tinha tratado para vocês, pedi para vocês prestarem atenção. Deus é amorfo? Ele é incorpóreo e espírito? Amorfo, sem forma? Pois é. Dizer que Deus é amorfo, meus irmãos, no sentido teológico correto, significa dizer que ele é o quê? Incorpóreo, invisível, espiritual e simples, não composto aqui de partes físicas. Então, a própria escritura, quando você vai ler ela vai estabelecer isso como uma regra de interpretação aqui para as próprias metáforas dela. Em João 4:24, quando tu for ler lá, vai dizer que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade, não é verdade? Está escrito lá? Já em Lucas 24:39, quando tu for ler lá, né, um espírito não tem carne nem ossos, né? E outro texto é Colossenses 1, versículo 15, meus irmãos, que ele é o Deus invisível. Então, como o próprio Deus ele proibiu a fabricação de qualquer imagem baseada em formas físicas, no segundo mandamento aqui em Êxodo 20, versículo 4, a própria teologia bíblica, ela nos obriga, meus irmãos, aqui a ler, né, as descrições físicas de Deus, né, de forma não literal. Agora, nós precisamos ter atenção numa coisa que nós chamamos de análise exegética de textos bíblicos, porque para entender como isso funciona na prática, sem gerar uma contradição,
nós precisamos textualmente, meus irmãos, aqui, olhar para onde? Para as Escrituras. Tu já leu Isaías, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Isaías 59, versículo 1? Já leu? Abre tua Bíblia lá e confirma comigo. Eis que a mão do Senhor não está colhida, né, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Qual é o contexto exegético aqui, irmãos? O profeta, ele está respondendo aqui à frustração do povo de Israel, na verdade, que achava que Deus ele havia se esquecido deles, o que era impotente diante das crises políticas e sociais daquela época. E qual é a análise aqui do antropomorfismo, irmãos? Então, o texto, ele usa mão, que em hebreu é yad, e ouvido, que em hebreu é ozen. Agora, qual é a explicação textual dele? Porque na cultura semítica ali do Antigo Testamento, a mão ou o braço forte são metonímias, né, e antropomorfismos clássicos aqui que nós chamamos para o poder executivo, né, e a intenção ativa. Então, o ouvido, ele representa o quê? A atenção voluntária e a comunhão. E se interpretássemos aqui isso literalmente, o texto perderia o sentido, porque implicaria que a salvação depende do tamanho físico de um membro. O significado exegético real é: Deus possui poder total para agir, que é a mão, e total disposição para atender a oração, que é o ouvido. É simples. Outro texto a ser interpretado, lido aqui para a gente tentar lidar com essas coisas que muitas vezes são tensões que não são explicadas, né, muitas vezes para nós, é que Êxodo 32, né, capítulo 32, versículos 22 ao 23, e ele vai falar lá o quê? E acontecerá que quando a minha glória passar, portei numa fenda, né, da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, verás as minhas costas, mas a minha face não se verá. Pois é, meus irmãos. Então, qual é o contexto exegético aqui? Moisés, ele está pedindo aqui para ver a glória essencial de Deus. Então, rogo-te que me mostres a tua glória. Não é o que diz ali? Então, Deus responde que nenhum ser humano pode ver a sua face, ou seja, a sua essência pura, né? E continuar o quê? Vivo. Entende? Agora, qual é a análise do antropomorfismo aqui? O texto, ele fala de mão, de novo, que é yad, e costas, que é akora, né? E face, que é panim. Então, amados, e qual é a explicação textual aqui? Esse aqui é um dos textos mais gráficos, que ao mesmo tempo aqui, um dos que mais protegem que a natureza incorpórea de Deus. As costas, aqui são uma metáfora aqui para os efeitos posteriores da passagem de Deus. Isto é o quê? O reflexo residual da sua glória na criação e na história. Enquanto a face representa o quê? O conhecimento direto, pleno e desimpedido aqui de sua essência. Então Deus, ele usa a linguagem aqui de proteger com a mão e mostrar as costas, entende? Para ensinar o quê? A Moisés o quê? Né? E a nós o que ele está ensinando ali? Um limite epistemológico. Moisés, ele só poderia conhecer a Deus por meio de seus atributos manifestos e revelados, que são as costas, porque a essência divina, que é a face, é insuportável para a fragilidade humana, entende? Agora, eu quero que pense comigo, tenho que fazer um resumo para vocês aí, sobre o resumo da não contradição, porque para que não reste, meus irmãos, dúvidas aqui, de que a Bíblia ela não entrega uma contradição consigo mesma, ela não entra em contradição consigo mesma, eu creio que nós podemos resumir aqui a mecânica da linguagem bíblica através do seguinte mapeamento e significado. Primeiro vamos tratar do antropomorfismo usado, né, o que o leitor literal pensa e o que o texto significa. Qual é o antropomorfismo? É os olhos do Senhor. Né? O que o leitor literal ele vai pensar? Que Deus ele possui globos oculares, não é? E o que o texto significa exegeticamente dentro de uma realidade espiritual? É que Deus possui onisciência, nada escapa à sua percepção e cuidado, não é verdade? Outro antropomorfismo aqui usado, a mão direita de Deus. Né? Qual é o significado literal para muitas pessoas? É que Deus tem um lado direito físico, não é? E o que esse texto quer dizer na realidade? É que Deus possui onipotência, que é a autoridade suprema e favor. Entende? Outro antropomorfismo aqui, os pés de Deus, né? O estrado lá que o texto vai dizer, né? Qual é a linguagem aqui literal que o pessoal vai usar? É que Deus pisa fisicamente na terra. É isso que eles vão entender. Agora, o que isso significa dentro da visão espiritual daquilo que está sendo tratado? É que Deus possui soberania e transcendência sobre toda a criação, meus irmãos. Não é verdade?
Outro ponto aqui de antropomorfismo, Deus assentado no trono. O que nós entendemos quando nós vemos isso literalmente, né? Porque tem pessoas que vê isso de forma literal. É que Deus precisa de uma cadeira para sentar. E o que isso significa espiritualmente? Não é verdade? Qual é o significado espiritualmente? É que Deus ele detém o governo providencial e o julgamento do universo. Então é fascinante nós entender um pouquinho mais sobre alguns detalhes que vão fazer com que nós compreendamos um pouquinho melhor as escrituras. Às vezes você não tem condição de estar numa faculdade teológica, mas tem pessoas que querem ajudar você a entender um pouquinho mais sem fazer malabarismo teológico. Pois é. Depois de tudo isso que eu falei aqui para vocês, então conclui-se o quê, meus irmãos? Portanto, que dentro de uma cosmovisão, né, que eu já tratei sobre cosmovisão aqui, quem é cosmovisão? Entra aqui para dar uma dica, eu já falei sobre o que é cosmovisão. E dentro de uma cosmovisão reformada e saudável, né, que os antropomorfismos, eles não rebaixam Deus à condição humana. Pelo contrário, meus irmãos, eles elevam a nossa linguagem humana caída aqui, para que nós possamos, de modo, eu creio que analógico, né, nós tatear aqui, compreender aqui as ações e o caráter de um Deus que é espírito, invisível e eterno. Gostou do que tu ouviu? Entendeu um pouquinho mais sobre o antropomorfismo? Agora nós vamos tratar de outro ponto. Aguarde só um minutinho, que daqui a pouco já começa outro vídeo. Curta, comenta e compartilha, porque você vai estar fortalecendo o canal e nós podemos ajudar tantas outras pessoas, assim como o projeto Solos Cristos aqui também, para ser abençoado dentro desse canal. Graça e paz a vós outros, meus irmãos. Espero que Deus os abençoe ricamente e que logo, logo nós possamos nos ver aqui, nesse mesmo canal. Que não vai ser aqui nesse formato pequenininho aqui, porque está sendo construído ali, como eu mostrei para vocês aqui, um estúdio sobre isso, né, para a gente trocar umas ideias aí sobre, conhecendo um pouquinho mais sobre fé, sobre religião, sobre linguagem teológica, né, que Deus possa os abençoar ricamente, desse servo que está disposto a iluminar a mente de vocês, através daquilo que foi posto, né, para a defesa do Evangelho. Forte abraço a vocês.